A gente vai falar agora aqui sobre os outros 2 imóveis que a gente não falou na semana passada, que é basicamente os imóveis que até a minha avó arremataria. Até minha avó entraria aqui no arrematador caixa, garimparia e arremataria esses imóveis. Então vamos direto pro conteúdo, sem enrolação. Semana passada a gente entregou o ouro aqui, né, Bruno? Quem acompanhou sabe. Cara, a gente entregou muito conteúdo. Quem tava junto com a gente viu, recebeu. A gente realmente mostrou toda a análise que a gente fez e não vai ser diferente agora. Abri os 2 imóveis que a gente separou aqui para analisar para vocês. São imóveis que a gente remataria pela experiência que a gente tem de mercado, né? Há muito tempo a gente está imerso nesse mundo de leilão e sabe que essa é uma oportunidade que a gente levaria em consideração. Tá na compra direta, Gui? Compra direta. Só Compra apertar o direta. botão. Só apertar o botão, tá aqui, ó. É direcionado pro site. Deixa eu apertar aqui no site. Ó, cara, eu não consigo acreditar. Há 15 minutos atrás ele estava ativo. Eu acho que alguém arrematou esse imóvel, cara. Arremataram? Eu acredito que sim. A gente não vai deixar de fazer análise. A gente não vai deixar de fazer essa análise aqui. Porque Arremataram? há 20 minutos atrás esse imóvel estava ativo, mas alguém acabou de apertar o botão e levar. Eu até conferi antes de entrar na live aqui, mas a gente não vai deixar de fazer análise igual, porque não, é até importante que isso aconteça, né? Porque é interessante isso. Isso aqui a gente vai trazer para vocês não é com o intuito de vocês entrarem nesse imóvel e arrematarem, né? Não é esse, mas é de educação mesmo, informativo, de por que a gente arremataria esse imóvel, né? Então, para vocês verem por que isso aconteceu. Então, a gente fez a análise desse imóvel, fica em São Leopoldo, cidade metropolitana de Porto Alegre, do ladinho aqui de Porto Alegre, onde eu tô. E a gente fez uma análise minuciosa desse imóvel. A gente realmente foi atrás das dívidas de condomínio, dívida de PTU, e só para vocês verem a localização, tá? No nosso site vocês têm como apertar no mapinha aqui e olhar a localização. Então, São Leopoldo é uma cidade que fica próxima aqui, ó, Sapucaia, Esteio, Canoas e Porto Alegre. É um segmento, uma reta de BR-116, que tem várias cidades da região metropolitana de Porto Alegre. Então fica super bem localizado, próximo da BR. Olha só, um imóvel que fica próximo da rodovia principal. Aqui tem um supermercado que fica super próximo também. Então a localização desse condomínio aqui é excelente, muito boa. E qual que é a primeira coisa que a gente faz na análise desse imóvel? É analisar o valor de mercado, para ver se faz sentido. Esse imóvel aqui, ele está sendo comercializado, vendido, né, no leilão por 88.500, basicamente. Aqui tá falando que o valor de avaliação é 155 mil. Será que vale 155 mil mesmo? Então a primeira coisa que deve se fazer antes de aprofundar na análise é ver se realmente tem esse desconto. Se tem aqui tá falando 43% de desconto, né? Se esse desconto ele é real, ou ele é menos, ou ele é mais. O que a gente faz? Eu sempre entro em portais imobiliários, sempre. Então, quando vocês enxergam aqui, tem muita gente que fica apavorada quando olha, né? Pô, tem imóvel sendo vendido por menos de 90 mil reais. Pessoal, isso aqui é anúncio de leilão, tá? Quando sempre tem número quebrado aqui, ó, 88.478. Eu acredito que seja o imóvel, inclusive, que a gente tá olhando, Olha só. Sim. É exatamente o nosso imóvel. Então, quando tem anúncios assim com valores quebrados, fiquem atentos porque provavelmente é leilão. Esse aqui também, ó, 94.222 é leilão. É tudo oriundo do leilão. Olha só, o mesmo anúncio, ó, mesma foto aqui na frente, mesmo preço. Então, deve ser um outro imóvel que foi para leilão ali também, né? 108.444. Ninguém anuncia assim, né? 112.420. Isso Deve é tudo ser o leilão. valor de primeira praça, talvez, ou de outro imóvel. Aqui que realmente começa, ó. De 112 pulou para 152. E aí tem um anúncio aqui, é 152 mil, tá? A gente acaba desconsiderando muitos assim, anúncios até com umas fotos meio antigas, né? Se for olhar, essa foto tá bem ruim. Então a gente começa a olhar anúncios que desconsideram mais barato e começa a olhar um pouco mais para cima, né? A gente consegue perceber aqui que tem imóvel 155, 160, começa a ter um pouco mais. E aí 168, olha só, 168.800. Então é um imóvel bem bonitinho, com uma cozinha, né? Um imóvel padrão. Uma cozinha, só uma bancada, cozinha né? bem simples aí, até tem, não é nem granito aí, né? Isso aí é um sintético, Gui? É uma marmorite, né, que eles chamam, ou até um sintético mesmo, mas é super simples, assim, nada demais. Aí já pula lá para 180 mil reais, 179. Vamos entrar nesse aqui para ver o que eles estão. Olha só. A foto tá meio ruim, mas já tem uma cozinha um pouquinho melhor. Apesar que o armário parece um pouco mais antigo também, né? Pelo puxador ali. Pode ser que ele seja. Mas parece meio novo assim também, Bruno. Sim. Então já tem um padrãozinho um pouquinho melhor de acabamento, Ah, sabe? A não, pessoa parece investiu. novo, sim. É preto ali, a trilha é preto, mais moderninho. Por exemplo, aqui também, né, tem o box preto. Então já é um padrão um pouquinho melhor. A pessoa deu uma investida um pouco mais no apartamento para trazer liquidez e tá vendendo a 179, 180 mil. Então a gente acredita que para vender um apartamento nesse estilo, colocar uma cozinha, uma coisa assim, vai vender por 160 mil reais. Vai vender, Sim. porque esse tipo de imóvel
é para vender, inclusive, sem entrada. É normal que se peça um valor de avaliação superior para justamente a Caixa financiar os 80% do valor de avaliação e o comprador conseguir comprar pagando R$0 de entrada. Essa que é a estratégia que muitas pessoas fazem para esse tipo de imóvel. Então a gente sabe que mais ou menos esse é um imóvel que ele vai vender por R$160 mil, R$5 mil de dívida, está desocupado, já tem piso, vai gastar muito pouco com reforma. Muito pouco. Então ele tá pronto para arrematar e levar. Vou para viabilidade aqui rapidinho, tá? Galera, vamos lá. Já deixei ela preparada, tá? Bruno, coloquei 8 meses, cara, mas eu fui demais, né? Vou colocar louco. Não, vou colocar 6, vou colocar 5 meses. Desocupado? Desocupado para considerar só 2 meses para vender, mais 2 meses daqui a pouco para receber. Vou colocar 5 meses aqui para ser conservador, para vocês verem que esse negócio ele tem muita margem. Eu tô sendo conservador aqui, tá? Vamos lá. Valor de arrematação, 88.478. Valor de venda, 160 mil. Todos de acordo, certo? Esse é um imóvel que ele é à vista, não tem financiamento, então 100% de entrada aqui à vista, tá? Não tem que pagar nada para leiloeiro, R$0 para leiloeiro. ITBI, 2%. Registro do imóvel, 1,5%. Dívida de condomínio, já coloquei aqui, R$5 mil, tá? Arredondei, coloquei R$5 mil de dívida de condomínio. Dívida de IPTU, vou chutar um valor aqui, tá? Vou colocar R$500 de dívida de IPTU. Vou ser sincero, não fui atrás, mas tem 2 anos o IPTU desse tipo de apartamento, ele não é caro, é barato, R$500. R$40 estourando. Então assim, em torno de R$500, posso colocar R$1.000 aqui. Não tem problema. Vamos colocar 1.000 aqui para ficar de boa. Acordo de desocupação não tem, porque o imóvel está desocupado, então não precisa de acordo de desocupação. Taxas de contrato, baixa de gravame não tem. Reparo, reforma, R$6.500. Eu acho que é mais do que o suficiente para dar uma mão de tinta nas paredes, porque está desocupado, para comprar um armáriozinho de cozinha ali que vai custar R$1.000. Não tem piso, cara. Eu colocaria até menos aí. A gente pode, mas eu coloquei 6.500 para mostrar que ele tem muita margem. Ok. R$3.000, 3.500. Vai gastar aí no máximo estourando 5 pau, assim, mas jogando alto. Vamos deixar 5.000 aqui, porque não tem piso, a gente pode investir numa cozinha, num rack de TV, pode colocar uns quadros, pode colocar uma luminária, sabe? Pode dar uma inventada ali, colocar um box. Então a gente pode ter uma liberdade para inventar um pouco e trazer mais liquidez para o imóvel. Né? O condomínio em torno de R$300, IPTU em torno de 45. Olha só a nossa viabilidade. Vou direto para o resultado aqui para a gente ser objetivo, tá? 35% em 5 meses. 35% de rentabilidade sobre o valor investido em 5 meses. Isso, se for projetar para um ano, dá mais 100%. É a mesma coisa que dobrar o dinheiro dentro de um ano. Ô, Gui. Muito bom, cara. Cara, que pena que arremataram esse imóvel, cara. Que pena. Cara, que pena. Fiquei triste também, cara. E eu acho, olha, não sei, hein? Ó, tá aqui, ó. O imóvel que você procura não está mais disponível. Porque quando eu abri o imóvel aqui, ele já não estava mais disponível. Mas, galera, eu ia trazer rapidamente, porque a gente já está aqui há 50 minutos e a gente prometeu 2 imóveis, né? Então eu vou trazer rapidamente algo um pouco fora da curva. Não vou me aprofundar muito, mas vou trazer algo um pouquinho fora da curva para vocês analisarem e entenderem, tá? A gente deixou separado aqui um outro imóvel. Eu deixei separado aqui esse imóvel que fica dentro de um condomínio. Mas ele não é uma casa, não é um apartamento, ele é um terreno. Ele é um terreno que ele está dentro desse condomínio aqui, Bougainville Residência Resort, que fica na cidade de Paranavaí, lá no Paraná. Ele está indo no segundo leilão, que vai acontecer em janeiro, por R$177 mil. E por quê? Por qual motivo a minha avó arremataria, eu arremataria esse imóvel? Eu vou mostrar para vocês, literalmente, onde é que fica esse condomínio. Deixa eu abrir aqui. Aqui tá o condomínio, certo? Aqui tá o imóvel. Por enquanto ninguém arrematou, porque nem tem como, né? Que o leilão vai acontecer só dia 14, então não tem perigo. Vamos colocar aqui na tela o condomínio para vocês olharem. Paranavaí. Olha só que massa. Um condomínio que ele é recente, ele é recém-construído e ele já tem algumas casas em construção aqui. Então ele é um condomínio novo, que tem toda uma área de infraestrutura, olha só, quadras de tênis, quadra de futebol, quadra de areia, tem piscina, provavelmente aqui deve ter um clube, né, com academia. Então, um condomínio bacana, né, com casas legais, a entrada, com portaria, enfim, um condomínio realmente interessante que fica na cidade de Paranavaí. E olha só que interessante, esse é um imóvel que eu arremataria porque ele aceita financiamento, primeiro de tudo. Se vocês forem olhar aqui no nosso site, ele aceita financiamento. E é um terreno que muito provavelmente ele está com excelente desconto. Ele está por R$177 mil e a venda dele está avaliado em 295. Eu vou mostrar agora a avaliação de mercado para vocês, como que a gente faz. Mas por que isso é interessante? Porque terreno, primeiramente,
Tem vários aspectos aqui. Mas primeiro, não precisa de emissão na posse, certo? Eu não preciso desocupar um terreno. Ele já está desocupado, é um terreno, obviamente, né? Não tem nenhum imóvel, não tem nenhuma casa, nenhuma construção em cima, então ele já está desocupado. Segundo, dá para ser feito uma valorização daquele terreno com uma construção. Se quiser só vender o terreno, vende. Se quiser comprar o terreno e colocar uma obra em cima, fazer uma casa para vender, para valorizar, dá para ser feito, sim. Inclusive, eu como engenheiro civil, já fiz obras residenciais, já construí casa para vender, já fizemos de tudo. Eu aconselho muito essa estratégia porque é onde a gente consegue maximizar o resultado. Sem sombra de dúvidas, é onde acontece a maximização do resultado do terreno. Comprar e vender o terreno faz sentido também. Se a gente for olhar para a viabilidade, que eu vou mostrar para vocês, também vai fazer sentido. Mas comprar o terreno pensando em daqui a pouco numa construção, ou inclusive entrar de sociedade com uma construtora que constrói casas no condomínio, para vocês entram com o terreno e a construtora entra com a casa, e lá na frente vocês racham lucro, dá para ser feito também. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. É importante a gente abrir a mente e poder ver essas outras possibilidades que o mercado imobiliário nos proporciona. O mercado de leilão de imóveis, a gente não pode esquecer que ele está dentro do mercado imobiliário. E o mercado imobiliário ele proporciona diversos formatos de negócio. Então, vamos entrar rapidamente aqui, só para vocês verem. O terreno ele tem uma área de 455 metros quadrados, tá? Guardem esse número, 455. Eu separei alguns lotes no condomínio, tá? Olha só, esse é um terreno de 260 mil reais, que ele tem uma área de 384 metros quadrados, área privada, tá? Área privativa. Depois, separei um outro lote aqui de 240 por 240 mil, que tem 375 metros quadrados. E assim por diante. Fui separando aqui outros lotes, ó, de 360 metros quadrados, o valor anunciado de 285 mil reais. Ó, aqui eu já trouxe algumas casas de 1,5 milhão, outras casas de 1,5 milhão, tem 1,6 milhão também, 1,450, enfim. Então a gente percebe que o nosso terreno aqui, ele tem um tamanho muito superior aos que a gente olhou, né? Basicamente a gente olhou. O valor por metro quadrado desses terrenos, eles estão na faixa, vamos fazer a conta aqui, vamos botar na calculadora. Olha só, vamos lá. Esse imóvel tem 260 mil reais e o tamanho da área 384. 670 reais o metro quadrado, 680 basicamente, tá? Vamos para o próximo aqui. 241 mil reais divididos por 375. 640 reais o metro quadrado. Boa. Esse imóvel tá 285 mil, esse terreno aqui, divididos por 360. 790. Muito provavelmente esse é um terreno de ótima localização até uma esquina. Terreno à venda, ótima localização dentro do condomínio. Provavelmente ele tá numa localização muito boa. Vamos pegar um outro terreno aqui que eu peguei, ó, 230 mil. Vamos o último aqui, pra gente não tomar muito tempo. 230 mil reais divididos por 300. 760. Então ele vai girar na faixa de 680, 750, enfim, nessa faixa. Vamos colocar na média 700 reais o metro quadrado do terreno, certo? Eu não vou abrir aqui a matrícula, mas essa área do terreno, ela realmente é 455, tá? É área privada. A área total com área comum passa de 800 metros quadrados. Então, muito provavelmente esse é um terreno de esquina, um terreno valorizado e super bem localizado pelo tamanho dele. Então, com certeza, ele é um terreno muito bom. Vamos fazer a conta? Vamos colocar 700 reais por metro quadrado, vamos jogar lá para baixo, vezes 455. Dá mais de 300 mil reais o valor do terreno. E a gente vai estar comprando ele por 177 mil reais financiado. Meu Deus. Financiado ainda. Então, pessoal, é um formato que a gente consegue trazer dentro do mercado de leilão de imóveis, que é um formato um pouco inédito. A gente não fala muito sobre aquisição de terreno, mas dá para comprar terreno para fazer essas duas possibilidades: comprar e revender, colocar nas imobiliárias com um preço inferior. Olha o tamanho do lote. Provavelmente deve ter pouquíssimos lotes disponíveis com essa metragem, com certeza. Disponibilizar esse terreno por um preço bom para vender rápido, ou fazer uma parceria com uma construtora, entrando com o terreno para obra, a construtora construindo a casa em cima, ou simplesmente vocês comprando terreno e fazendo a construção. Tem diversos formatos para ser feito dessa forma aqui. E todas elas, com certeza, vai dar uma viabilidade monstra, porque olha o custo do terreno. Tá, sei lá, 40% de desconto. E o valor do terreno, ele muda muito na viabilidade de uma construção. Então, sem dúvida nenhuma, isso aqui faz total sentido. Total. Vamos fazer uma conta rapidinho aqui de novo. Olha só. Os imóveis, eles são vendidos na faixa de 1,5 milhão. E olha o tamanho da área construída. 187, 220. Vamos pegar um outro aqui. Esse aqui eu acho que é o mesmo, né? 187 é o mesmo. Deixa eu ver se eu separei algum aqui diferente. Mas eu acredito que não, ó. 1,6 milhão.
200 metros quadrados já era construído. Tá muito parecido, acho que é até a mesma casa também. Mas vamos lá, olha só. 180, vamos colocar 1,5 milhão divididos por 187. A casa sendo comercializada por mais ou menos 8 mil reais o metro quadrado. 8 mil reais o metro quadrado. A gente poderia colocar que ela poderia ser comercializada por 7 mil, 6.500. 7 mil reais o metro quadrado da construção. Hoje, para construir uma casa de alto padrão num condomínio, uma casa nesse nível aqui de acabamento, de construção, ela gira na faixa com mobília, com marcenaria, marmoraria, entregando ela pronta, né, só sem mobília, ela vai girar na faixa aí de uns 4 mil reais por metro, 3.500 reais, eu acho que 4 mil é até muito, 3.500 reais por metro, 3.700 reais por metro. Eles estão vendendo a casa por 8 mil reais o metro quadrado. Então faz total sentido comprar o terreno no leilão, vai maximizar completamente o resultado, constrói e vende. E dá para fazer isso, inclusive, com financiamento, usando o dinheiro da Caixa, colocando a modalidade de aquisição de terreno e construção. Então, assim, é pensar completamente fora da caixa, né, Bruno? Mas é isso. Só para vocês terem um gostinho aí do que a gente compartilha dentro da nossa mentoria, dentro dos nossos programas aí. Fica o convite para você estar conosco. Baita conteúdo. Beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez. Valeu, Gui. Deus abençoe. Valeu, tchau, gente. Fique com Deus. Valeu.